que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que eu usei na minha liderança, né? E com esse método, né, com que eu vou compartilhar, eu consegui ganhar aí uma premiação, uma das melhores premiações aí na minha vida profissional, na minha carreira. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas antes, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês, que eu acredito muito que vocês, líderes, vão se identificar, porque é um dos maiores problemas encontrados hoje na liderança, né? E é um dos motivos também que acaba atrapalhando na carreira do líder. E eu caí nessa armadilha, né? E assim, eu precisei, na verdade, cair nessa armadilha para eu acordar e conseguir salvar ali a minha carreira. Se você pegar ali um grupo de líderes, eu faço muito isso, eu pesquiso, eu converso com líderes, né, para entender o momento deles. Uma das maiores dificuldades hoje na liderança, a maioria reclama da falta de suporte, né? Falta de treinamento, liberdade de trabalho para poder aplicar ali na rotina, né? Poder aplicar algo diferente na rotina, por exemplo, poder fazer liberdade para fazer uma entrevista. E com isso, atrapalha muito os relacionamentos dentro da liderança, né? Os relacionamentos, eles ficam abalados e aumenta ainda mais a dificuldade para poder montar um time vencedor. O líder acaba caindo ali, às vezes, num grande erro e fica preso nessa dificuldade, né? Que acontece com praticamente em todas as empresas ali, quando a gente fala de liderança, né? E ao ficar preso nessa dificuldade, né, e cair nesse erro, ele acaba, às vezes, desistindo de lutar por uma melhora, por uma solução. E acaba aceitando aquela situação, né? Vai levando como dá, um mês bate meta, o outro mês não bate meta, e entra numa lamentação aí sem fim. E com isso, como a mentalidade, né, já está ali focado no negativo, porque a situação está difícil, porque eu passei por isso e sei que é complicado, ele acaba enxergando ainda outros pontos negativos, porque o foco está no negativo. E é aqui que vai um ponto de muita atenção, porque existe algumas leis que eu costumo dizer aí, né, que é a lei da vida, que para a gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa respeitar. E uma delas é controlar os nossos pensamentos, né? Por quê? Porque para a gente ter resultados positivos, a gente precisa ser uma pessoa positiva. Queira aceitar ou não, né? Já foi comprovado cientificamente que o nosso subconsciente, ele não sabe o que é sim, o que é não, o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, né? E sempre quando a gente fica repetindo coisas negativas, né? Ai, não tá dando certo, a minha equipe não tá dando certo, o problema é da equipe, o problema é da empresa. Sempre que a gente repete isso muitas vezes, é o que a nossa mente, né? O consciente, ali a parte consciente da nossa mente, ela recebe. E ela recebendo isso, quando a gente repete muito e gera um sentimento, ela manda para o subconsciente que é responsável por todas as nossas ações. E com isso, a gente passa a atrair esse tipo de coisa, né? E é o que começa a acontecer na nossa vida. E com isso, a gente não consegue encontrar a solução. Por isso que já fala, né? Tá na Bíblia, tá? Que o que faz mal é o que sai da nossa boca. Então, a gente precisa tomar, em primeiro lugar, muito cuidado com o que a gente fala, a forma que a gente enxerga as coisas, porque ao cair nesse erro, o líder ele fica estagnado na carreira. Começa a ter muito turnover na equipe, né? E nada de encontrar solução, só vai se afundando cada vez aí no problema, tá? Um exemplo que eu dou é assim, se você está tendo dificuldade, por exemplo, em contratar as pessoas certas, né, em encontrar ali uma solução para o seu maior problema, é você parar de focar ou de falar, né, que você nunca vai conseguir, que a contratação não está dando certo, que o problema está no gerente, que o problema está na empresa. Eu digo isso com muita propriedade. Começa a acreditar que você vai conseguir melhorar, que você pode ter certeza que as coisas começam a acontecer, porque é assim que funciona a nossa mente. E eu digo isso, né, como eu falei, com muita propriedade, porque eu passei por isso.
Mas foi ali nessa falta de apoio que eu sentia, nessa dificuldade que eu consegui encontrar uma solução. E uma frase que relata muito isso que eu estou falando aqui para vocês agora, né? Inclusive o que aconteceu comigo, eu deixei aqui para falar para vocês, e leve isso, né, para compartilhar, e leve isso para a vida de vocês. Tudo que a nossa mente for capaz de conceber ou que for capaz de acreditar, ela pode conquistar, tá? Então, tudo que a gente falar, que a gente repetir muitas vezes, que a gente acreditar e mandar para nossa mente, é isso que a gente vai trazer para a nossa vida e conquistar na nossa vida. Essa frase é do Napoleão Hill, tá bom? E como disse, eu encontrei a solução desse problema, né? Porque eu deixei de focar aí no negativo, passei a pensar positivo. E por isso, no início aqui agora desse evento, eu já quero trazer para vocês um seguinte: se você tiver com qualquer pensamento negativo nesse momento, é, não deixa ele fazer parte da sua mente, isso é muito importante, porque tem muito conteúdo valioso nessa aula. E se enquanto eu estiver falando aqui, a sua mente, ela ficar, né, falando isso não funciona para mim, isso não dá certo para mim, ou com a minha equipe isso não dá certo, concorda que você já está declarando isso? E aí, não tem como fazer milagre. Eu estou aqui de fato para compartilhar com a transformação, para compartilhar, né, tudo que eu tenho para transformação na liderança, na carreira de vocês, mas precisa também que vocês estejam aí conectados e prestando atenção, né, em cada detalhe, liberar a mente mesmo para que vocês consigam encontrar dentro do que eu vou passar, encontrar a solução que vocês precisam para o momento de vocês, tá bom? Bom, para quem não me conhece, para que vocês possam me conhecer melhor, eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só voltar aqui, um pouquinho da minha história, né? Brevemente aí, para vocês entenderem de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui hoje, o que me trouxe aqui hoje, né? Eu sempre tive um desejo muito grande de empreender na minha vida, sempre. E teve algum momento, né, da minha vida que nós vivíamos muito bem financeiramente. Depois a gente mudou para São Paulo e mais ou menos ali aos 13 anos, eu tinha uns 13 anos quando a gente mudou para São Paulo. E eu estou compartilhando essa parte com vocês porque meus pais passaram por uma situação financeira e eu lembro que na época minha mãe fazia salgados para vender, né? Ela fazia biquínis também de crochê. Hoje ela tem a loja dela de artesanato. E na época, eu lembro que eu saí ali na região mesmo de casa e batia nos comércios para oferecer para minha mãe. Foi pouquíssimas vezes, eu não vendi quase nada, acho que eu consegui fechar aí com umas 2 pessoas, mas é muito interessante que eu lembro que eu não tinha vergonha. Eu entrava, eu fazia, eu abordava. E ali, eu acho que eu já comecei a entender o famoso PAP que existe no mundo comercial, né? Que a gente precisa bater porta e ir ali conversar com as pessoas, né? Com os clientes. E eu vendia mesmo para tentar ajudar de alguma forma. E aí, depois de um tempo, eu consegui o meu primeiro emprego registrada e foi numa empresa de filantropia. Nessa empresa, eu costumo dizer que eu vendia a minha ideia, né? Porque a gente pedia doação ali naquela empresa e todas as pessoas ali que eu indicava para aquela empresa, eles contratavam porque de fato eu conseguia bater meta todos os meses, eu tive sucesso ali e foi ali que eu consegui desenvolver a minha habilidade de influenciar pessoas. Depois disso, eu nunca mais saí do mundo comercial, né? Do meio ali comercial. E aqui vai um ponto de atenção também, porque como eu falei para vocês, né, que o meu primeiro contato no mundo comercial foi com 13 anos, vamos dizer assim, porque eu já comecei ali a abordar as pessoas. E vocês perceberam, se vocês conhecem alguma pessoa de sucesso, ou até mesmo se você olhar para a vida de vocês, né? De onde vocês vieram, onde vocês chegaram hoje, toda a adversidade, ela tem uma oportunidade. Tá? Isso é uma frase, anote isso. Se vocês estão passando por algum momento difícil na vida de vocês, pense no seguinte, olha para essa situação e se pergunta, né? Onde que está a oportunidade nisso? Né? De que forma eu posso encontrar uma oportunidade nisso?
E esse pensamento, ele me tirou várias vezes de muitas adversidades. Depois desse emprego, lembra, né, que eu falei no começo ali, eu sempre quis ter sucesso, tive sonho de empreender. Consegui abrir um restaurante com minha mãe, meu pai e meu esposo. Aí na imagem que eu estou compartilhando com vocês tem uma fotinha do restaurante, né? Deu muito certo, assim, durante um tempo, mas depois, por falta de administração, a gente precisou fechar. Isso acontece muito, né, no mundo corporativo, mas eu me via numa situação que de fato não dava mais para a gente continuar ali, né? Eu precisei sair. E com essa situação, eu fui voltar ali para o mercado de trabalho. Eu estava com as parcelas do carro atrasado, e ao voltar para o mercado de trabalho, eu encontrei uma oportunidade para trabalhar como autônoma no CREA do estado de São Paulo. Não era o que eu queria, não era, mas era o que eu tinha no momento. E aqui vai mais uma frase, mais uma reflexão também, né? Que é a frase do Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, né? Para fazer melhor ainda. E essa frase é pura realidade. Eu estava tão comprometida, mas tão comprometida em mudar de vida, em sair daquela situação, que toda segunda-feira eu ia para o escritório lá na Paulista para fazer a minha agenda, né, da semana, para poder visitar os clientes na semana. E aí, lembra que o meu carro tava com as parcelas tudo atrasada? Então eu pegava ônibus, eu ia lá e eu pensava, eu preciso conseguir na segunda montar minha agenda inteira. E era isso que eu fazia, eu ficava focada para que na quarta-feira eu não precisasse voltar. E olha só o quanto que foi importante para mim aceitar as condições que eu tinha no momento e ir para esse emprego. Foi ali que começou a acontecer uma virada de cativeiro assim na minha vida. Um dia nós estávamos sentada na mesa lá na Paulista e uma supervisora, ela chegou com um prospect e ela falou: "Olha, liga, né, para esse número aqui, porque a empresa ela parece ser grande e tem o porte, né, que a gente precisa para fazer parceria". E todas as pessoas que estavam à minha volta, que pegaram na mão aquele papel, eles não ligaram, porque ia dar trabalho mesmo, né? A empresa era grande. Mas eu estava tão comprometida, como eu disse, que eu falei, eu vou ligar, porque eu já tenho, né? Eu estava naquela situação, indo para lá, então eu tinha que aproveitar cada minuto. E aí, com isso, eu entrei em contato. Quem me atendeu foi um vendedor na época, o nome dele é Cláudio, e eu expliquei para ele a situação. Eu disse para ele que tratava ali de uma parceria que eu gostaria de fazer, só que eu só era autorizada a sair da empresa para falar com uma pessoa que fosse responsável, né, pela empresa. E falei que ele seria beneficiado com isso, porque todos os clientes que entrassem em contato, né, com a empresa dele através do nosso site, eu ia falar para ele receber aquele contato. Foi uma forma ali para que ele conseguisse para mim agendar essa visita. E aí eu fui na visita, ele conseguiu agendar com o gerente da empresa. Eu apresentei o meu produto para ele. E aí na hora que eu terminei de apresentar, ele ficou ali silencioso um tempo olhando para mim, pegou um papel, uma folha de sulfite, uma caneta assim bem bonita e começou a colocar naquele papel todos os benefícios e a comissão que eu ganharia se eu fosse trabalhar com ele. Me fez uma proposta, né, de trabalho e quando eu olhei, gente, quando eu olhei aqueles benefícios, quando eu olhei aquele valor, eu assim desacreditei, sabe? Era muito mais do que eu esperava que eu poderia ganhar. Eu falei, nossa, será que é verdade isso mesmo? Mas foi assim que eu comecei a trabalhar em uma multinacional europeia. Só que eu tinha muita dificuldade, né, ali. Nem tudo foi mar de rosas, mas ali naquela empresa, eu posso dizer para vocês que eu encontrei a chave para uma grande mudança na minha vida. Só que antes de continuar aqui, eu quero deixar também uma reflexão para vocês, porque não sei se vocês perceberam, mas eu estou contando a minha história e dentro da minha história tem vários pontos de reflexão para levarem para a vida de vocês, porque essa aqui é uma história real, né, que aconteceu
e eu assisto muito palestra, participei de várias mentorias, e eu vejo que tem muito sentido uma história com a outra, né? As adversidades, a persistência, enfim. E o que eu quero deixar de reflexão é o seguinte: a empresa que vocês estão hoje, né? Ou o negócio que vocês estão hoje, vocês encontram uma grande oportunidade para a vida de vocês? Porque isso é muito importante. Porque quando a gente vê uma oportunidade onde a gente tem força para passar por cima das adversidades, né? E eu só não vi uma oportunidade como eu abracei mesmo, eu agarrei aquela oportunidade, e foi assim que eu tive muito sucesso na minha primeira semana. Eu já consegui bater a meta que eu tinha, né, colocado ali para mim como meta durante um mês inteiro, para o mês inteiro. E depois, né, desse sucesso ali que eu tive nos primeiros meses, apenas com 5 meses de empresa, eu fui convidada para ser líder, para trabalhar ali como líder, né, naquela multinacional. Foi muito difícil como líder nos primeiros meses, né? Porque, como, igual eu falei para vocês, a dificuldade de 3, 4 anos atrás continuam sendo as mesmas quando eu converso, né? Quando eu converso com os líderes. Eu não tinha liberdade para fazer entrevista, eu não tinha liberdade para poder liderar da forma que eu me sentia à vontade, sabe? E com isso, aquilo começou, de uma certa forma, a me deixar muito triste. Muito triste. Até quando eu ia fazer reunião, né, e eu precisava se comunicar com as pessoas, assim, era uma reunião mais difícil, eu ouvia que eu precisava ser mais agressiva, só que aquele não era o meu perfil, eu não era daquele jeito. Então, eu fiquei um pouco perdida no começo, de fato, sem saber o que fazer, comecei a me entristecer, mas lembra que eu falei? Ali eu encontrava uma grande oportunidade para uma virada, assim, na minha vida, né? E aí foi que eu resolvi ir atrás de ajuda. Eu falei assim: eu não vou desistir, porque através desse trabalho eu posso mudar a minha realidade, eu posso mudar a realidade da minha família. Na época, né, eu já estava ali organizando as minhas dívidas, mas eu morava no fundo da casa dos meus pais ainda, ali em 2 cômodos. Eu queria muito mudar. E eu falei assim: eu vou persistir, vou encontrar uma saída para isso. E aí foi assim que, ao tentar encontrar uma saída, buscar uma saída, né? Eu comecei aí no YouTube, assistir sobre liderança, porque eu não conhecia nenhum curso de liderança para fazer na época. Eu lembro ainda que eu assistia muito o curso do André Ortiz, faz tempo que eu não o vejo mais assim, mas eu assisti muito. E assistindo todo aquele conteúdo que eu encontrava na internet, foi que eu percebi o que estava acontecendo. Na verdade, eu estava sendo uma fraude. Uma fraude. Essa que é a realidade. Porque tudo que eu estava fazendo, tudo que vinha acontecendo, que estava fazendo mal para mim, era porque eu estava trabalhando contra os meus princípios e contra os meus valores. E foi aí que eu comecei a montar uma estratégia para eu colocar em prática. E a primeira coisa que eu resolvi fazer foi filtrar tudo que o meu gerente me trazia. Se eu via que não ia fazer sentido para mim e para minha equipe, eu não colocava ali em prática, sabe? Eu colocava as coisas que fazia sentido, respeitando sempre ele, né? Com certeza. Mas aquilo que ia de encontro com meus princípios e valores, eu fazia, sabe? De uma certa forma, o que eu sentia vontade para fazer. E com isso, a minha equipe ela passou a ter mais confiança em mim. Ela passou a ter mais respeito, né? Porque eles perceberam a mudança, eles viram que eu estava ali de fato fechada com eles, mesmo tendo algumas adversidades, às vezes, com o meu gerente, ele precisou aceitar. Por quê? Porque através dessa minha postura, eu passei a ter resultados. Eu comecei a ter resultados e vem aquela frase: contra fatos não tem argumentos, né? E é a mesma coisa, contra resultados não tem argumento. E naquele mesmo ano, a empresa ela lançou uma campanha onde a maior líder ali, né, o melhor líder a nível Brasil daquela empresa, iam ganhar ali uma viagem com tudo pago para a Europa e com uma oportunidade de conhecer também a matriz, né, que fica em Paris, com mais de 100 líderes, mais ou menos, que nós tínhamos ali.
uma prova, né, que a minha estratégia deu certo é que eu ganhei, né? Eu ganhei esse prêmio com todas as dificuldades e no primeiro ano de liderança, a minha foto apareceu lá naquele telão onde nós estávamos num espaço em São Paulo muito grande com muitas pessoas. A minha foto apareceu lá no telão e eu saí como a melhor líder a nível Brasil. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Viram aí? E sabe o que é legal? Se vocês puderam perceber, na última foto ali, no final da imagem, tinha muitos líderes, assim, um monte de gente, né, com a camisa branca. E ali era que foram, assim, líderes de todos os países, ganhadores de todos os países. E outra coisa também, ali naquele grupo tinha a melhor líder a nível Brasil, que fui eu, o melhor vendedor foi da minha equipe, né? O melhor gerente também foi o meu gerente, como consequência, e o diretor da empresa, os dois, tanto territorial quanto nacional, estavam ali com a gente. Foi uma grande experiência e disso eu trouxe 3 aprendizados que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro é que quando nós decidimos o que nós queremos e alimentamos isso diariamente, nós alcançamos, tá? Outra coisa é acreditar no nosso potencial. A gente precisa acreditar no nosso potencial. Quando eu estava passando por aquela adversidade, achando que eu não dava para liderança, que aquilo não servia para mim, que eu nunca ia conseguir formar uma equipe, porque eu estava contra os meus princípios e valores, né? Quando eu estava naquela situação, uma das coisas que me ajudou foi eu justamente, né, alimentar diariamente aquele desejo, aquela vontade de fazer isso dar certo e acreditar no meu potencial. No fundo, eu sabia que eu podia, né? Eu sabia que podia dar certo para mim, mas eu só precisava descobrir o que é que estava errado, né? E aí eu consegui descobrir, tá? E também dar o nosso melhor todos os dias, independente de qualquer coisa, todos os dias a gente precisa dar o nosso melhor para as coisas começarem a acontecer. E foi aí que eu decidi dividir, né, isso para o mundo. Não foi exatamente depois disso, mas depois, né, a minha trajetória nessa empresa, eu sofri muito com a liderança despreparada, né? E eu também fui uma líder despreparada. Só que eu fiquei muito, por exemplo, eu fiquei muito longe da minha filha, eu tive problema no casamento, foram muitas coisas. Mas foi através dessa profissão que eu realizei os meus maiores sonhos, né? Foi através dessa profissão que eu consegui minha casa, o carro que eu queria, viagens nacionais também, fui para várias convenções no Brasil, como vocês puderam ver essa viagem. Só que tem uma coisa, líder, que vocês acham de concordar comigo. Além de tudo isso, de alguma forma eu contribuí para a realização dos sonhos dos meus liderados, né? Nessa minha trajetória, eu formei outros líderes, e esse é uma das. Acho que tem que ser uma das maiores. Acho não, né? Tem que ser um dos maiores focos do líder, é formar novos líderes. Porque se o líder está formando líder, é porque está dando certo, né? Tá saindo gente boa que tá tendo resultado dentro da equipe dele. Esses líderes, eles viraram gerentes também da empresa, algum deles, né? Então eu sei que de alguma forma eu pude contribuir na vida de outras pessoas. E como eu disse, isso não tem preço. Só que eu ainda não havia desistido do meu desejo ali de empreender. Pesquisando muito, foi que eu conheci o coach. Resolvi fazer o processo de coach para o meu desenvolvimento mesmo, né? Mas o coach ele transformou a minha vida. Em todas as áreas da minha vida foi transformada. Eu virei outra pessoa depois do coach. E aí eu me apaixonei tanto pela profissão que eu resolvi investir, né, para começar a trabalhar nessa área. Fiz todas as grades de coach, dos cursos de coach, eu investi mais de 50 mil reais em curso.
E aí, depois disso, para eu começar no mercado de trabalho, eu resolvi ainda comprar uma franquia, né, da mesma escola ali que eu fiz, que eu me formei, para eu passar mais credibilidade para os meus primeiros clientes ali. Então, eu investi na franquia. E após isso, após eu ter comprado a franquia, comecei a trabalhar. Um dos meus primeiros clientes foram liderados, né? Foi liderado meu, quando eu estava trabalhando nessa empresa. E a gente conseguiu ali alcançar a meta dele também, teve sucesso. E ali eu vi que esse era o meu propósito, tá? Foi aí que eu decidi, de fato, a investir nisso, a começar a investir cada vez mais no meu desenvolvimento. Fiz cursos nacionais, cursos internacionais e sempre focado em vendas e liderança, né? Que é a minha especialidade. Então, hoje, o meu maior propósito de vida é encontrar, né, entrar na vida de líderes que também têm o propósito de crescer, né, de alcançar novos patamares na vida deles e torná-los, assim como eu me considero um líder incomparável, tá? Esse é o meu propósito.